Olá, me chamo Karina Santos Nunes, sou aluna do curso de Licenciatura em Biologia da Universidade Estadual de Santa Cruz e eu estou aqui para falar um pouquinho do nosso trabalho de ligações químicas. O que é ligações químicas? Ligações químicas é quando um átomo se junta, se liga, se une com outro átomo. Tá, mas por que ele faz isso? Ele precisa disso? Sim, ele precisa disso para obter estabilidade e obedecer à regra do octeto. Mas o que é isso? Eu vou traduzir. Um átomo, para obter estabilidade, ele precisa ter 8 elétrons em sua camada de valência, que é a última. Portanto, ele está aí obedecendo à regra do octeto. E como que a gente faz para saber se um átomo está estável ou não? É simples, você pode estar utilizando a fórmula, o esquema de Linus-Pauling, ou de um jeito mais simples, que é pela tabela periódica, que eu vou mostrar para vocês como que é feito. Então, eu estou aqui com a tabela periódica para mostrar e explicar para vocês como a gente faz para descobrir quantos elétrons um átomo possui em sua última camada de valência. Vamos pegar aqui um elemento X, qualquer elemento aqui da tabela da família 7A. Ele encontra-se aqui. Se ele está na família 7A, significa que ele tem 7 elétrons em sua camada de valência. Vamos pegar um outro elemento aqui do início da tabela periódica da família 2A, por exemplo. Se ele está na família 2A, portanto, ele tem 2 elétrons em sua camada de valência. Ok? Tá. Mas, Karina, como é que faz para obter a regra do octeto? Porque alguns têm menos elétrons e outros têm mais. Sim, vamos pensar um pouquinho aqui. Esse tal elemento aqui, qualquer elemento aqui da tabela periódica, na família 2, tem 2 elétrons. Para ele obter a regra do octeto, ele precisa de mais 6 para obter, então, os 8 elétrons. E é mais fácil ele receber esses 6 elétrons restantes ou ele doar esses 2 elétrons que ele tem em sua camada? É mais fácil ele doar esses 2 elétrons, anulando então essa camada e dando a estabilidade para a camada anterior a ele, que obrigatoriamente tem que ter 8 elétrons. Vamos para o exemplo, por exemplo, da família 7A. Ele tem 7 elétrons em sua camada de valência. Ele precisa, então, portanto, de 1 elétron em sua camada de valência. Pensando de novo, é mais fácil ele doar esses 7 elétrons ou ele ganhar esse 1 elétron apenas? É mais fácil ele ganhar esse 1 elétron. Então, perceba que uns caras aqui da tabela periódica têm tendência em ganhar alguns elétrons e outros têm tendência a perder elétrons. E a gente chama isso de cátions e ânions. Mas a gente vai ver isso mais à frente em ligações iônicas. Voltei aqui agora para falar um pouquinho de ligações iônicas. Lembra que eu falei que alguns átomos têm tendência a receber elétrons e outros a doar elétrons? Então, a gente entrou nessa parte aqui agora. E eu vou mostrar aqui pela tabela periódica que esse tipo de ligação é feita entre grupos, famílias de metais, que são esses primeiros caras aqui da tabela periódica, e os grupos família dos ametais, que são esses últimos aqui da tabela periódica. E também é feito entre os grupos metais e hidrogênio. Tá, mas o hidrogênio, ele não tá no topo aqui da primeira família, que é a família 1A. Sim, ele tá no topo, mas a gente não pode considerar ele como um elemento da família 1A, porque as propriedades dele é diferente do restante da família 1A. Ele tá ali, mas a gente não pode considerar ele da família 1A. Consideramos ele que ele não tem família, tá? Então, as ligações iônicas é feitas entre esses tipos. Os metais, que são os primeiros caras da tabela periódica, e os ametais, que estão lá para o final, que é o que mais a gente estuda em ligações químicas e ligações iônicas, tá? Os metais, que têm menos elétrons em suas camadas de valência, são os que doam, portanto, são os cátions. Os ametais, que têm mais elétrons em sua camada de valência, são os que recebem, são os ânions. Vamos para um exemplo? Então, estou aqui com um exemplo. Eu peguei aqui um elemento da família 1A, que é o sódio. A gente pode estar acompanhando aqui pela tabela periódica. Ele é o sódio. E se ele está na família 1A, portanto, ele tem apenas um elétron em sua camada de valência. Já o bromo, ele está na família 7A. A gente pode estar acompanhando aqui pela tabela periódica também. Se ele está na família 7A, sabemos que ele tem 7
elétrons em sua camada de valência. A gente sabe que para obter a estabilidade precisamos de 8 elétrons. Como a gente faria esse tipo de ligação? Porque aqui, ó, a gente sabe que o Na, ele tem apenas um elétron. O bromo tem 7 elétrons. Vamos colocar aqui 7 elétrons. Quem é que doa e quem é que recebe? Lembra que eu falei que os primeiros caras da tabela periódica são os metais, são os cátions que doam. Então, portanto, o sódio ele vai doar este elétron para o bromo. Como é que ficaria? Ficaria NaBr. Significa brometo de sódio. Repetindo, o sódio que vai doar o elétron para o bromo. O sódio vai ter estabilidade porque ele vai anular essa camada e a camada anterior que vai ficar responsável para obter a estabilidade, certo? Voltei aqui agora para falar de ligações covalentes. Esqueçam agora os conceitos, as ideias, tudo que eu falei de ligações iônicas, porque ligações covalentes não tem nada a ver. Lá em ligações iônicas a gente fala da doação e recebimento de elétrons. Aqui em ligações covalentes o esquema é diferente. Aqui a gente fala de compartilhamento de elétrons. Como isso acontece, com quais famílias isso acontece. Eu vou pegar aqui a tabela periódica para mostrar para vocês. E esse tipo de ligação covalente, eles acontecem entre os ametais, que são esses últimos caras da tabela periódica, e os ametais também, entre o hidrogênio e os ametais, e os compostos orgânicos, que são os compostos que contêm em sua fórmula carbono e hidrogênio. Ok? Beleza, vamos para um exemplo aqui para poder eu explicar melhor para vocês. Voltei aqui agora para dar um exemplo de ligações covalentes e eu vou ressaltar mais uma vez que esse tipo de ligação ocorre entre ametal e ametal, que são esses caras aqui do final da tabela periódica, ocorre entre o hidrogênio, que é esse primeiro carinha aqui, mas ele, gente, lembre-se que o hidrogênio, ele não faz parte da família 1A, tá? O hidrogênio, ele não tem família, tá? Ele só tá no topo, mas desconsiderem ele da família 1A. Então, retomando, faz ligações entre ametal e ametal, entre o hidrogênio e ametal, e entre compostos orgânicos, são aqueles compostos que têm em sua fórmula carbono e hidrogênio. Pegando aqui um exemplo da tabela periódica, eu vou pegar o oxigênio, que ele está na família 6A, portanto, ele tem quantos elétrons? 6 elétrons tem o oxigênio. O oxigênio, em fórmula, ele tem isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um outro oxigênio também teria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como que faria esse tipo de ligação aqui? Porque em ligações iônicas a gente viu que ocorre um cede um elétron e outro recebe. Aqui é diferente, aqui há o compartilhamento de elétrons. Eles compartilham os elétrons. Nenhum cede, nenhum vai receber. Eu vou mudar a fórmula aqui para essa fórmula. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui um outro oxigênio em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já que nenhum cede e nenhum recebe, como vai ficar esse tipo de ligação aqui? É compartilhamento. Então, vai acontecer o seguinte. Isso aqui. Agora, vamos contar para ver quantos elétrons cada um vai ficar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reparem, este par aqui está sendo compartilhado com este oxigênio. Vamos ver esse aqui, se ele também tem estabilidade? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reparem que nenhum cedeu e nenhum recebeu. Eles juntaram os seus átomos para obterem a estabilidade. Então, reparem que tem essa diferença de ligações iônicas que doam e cedem elétrons e de ligações covalentes que compartilham seus elétrons. Certinho? Obrigada!